Santo para sempre. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo 1, leremos versículos 26 e 27. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 26 e 27. João lhes respondeu: Eu batizo com água. No meio de vós está alguém a quem vós não conheceis. Aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Senhor, eis-nos aqui, fala conosco, que o Teu Espírito Santo promova muita intimidade dos Teus filhos e das Tuas filhas com o Senhor Jesus. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior construtor de pontes e derrubador de muros. Senhor, que haja esse mover do Teu Espírito Santo, fazendo-nos mais íntimos do Senhor Jesus Cristo. Que sejamos poderosamente iluminados nessa noite, que todos nós possamos dizer ao final dessa mensagem: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Faz isso na mente de todos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podeis vos assentar, que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Existe uma insistência por parte do Espírito Santo em que nós trabalhemos sempre o cristocentrismo. Nós temos aí muita gente que conhece demais. Nós falamos há alguns dias atrás, trabalhamos o tema cultura inútil. Aquelas pessoas que leram tanto, como é o caso de Nicodemos. Naquela oportunidade nós falamos sobre isso. Ontem, inclusive, foi mencionado na mensagem o capítulo 3 desse evangelho que nós lemos aqui agora. O capítulo 3 fala o diálogo do Senhor Jesus Cristo com Nicodemos, um príncipe, e com toda certeza um profundo conhecedor da Torá, mas isso tudo não deu intimidade. Quem conhece Jesus identifica Jesus facilmente. É lógico que João Batista conheceu Jesus, ele dentro do ventre, Jesus dentro do ventre de Maria, ele no ventre de Isabel. Os dois trocam saudações. E aí no dia do batismo, Jesus se dirige a João Batista, ele olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, Jesus andou em muitos lugares. Tem um momento que até o tio dele não o reconhece. O tio terreno dele, Cleófas, não o conhece. No caminho de Emaús. Caminha com ele durante algum tempo e só ele estava com outro companheiro. E aí quando ele é o convidado, Jesus é convidado para entrar, e na hora de agradecer pelo alimento, aí eles reconhecem que é Jesus. Quantas situações já aconteceram assim? Por isso, o nosso tema de hoje é uma indagação. Você tomou conhecimento dele ou o conhece profundamente? Olha, vejam, o Senhor, ele coloca um profeta numa
postura, num papel atípico, que é o caso de Oséias. E esse profeta é orientado a se unir a uma mulher de dignidade questionável, mas era a orientação de Deus. O profeta Oséias casa com a mulher indigna para mostrar o relacionamento do Senhor Jesus. Aí você começa a ver Jesus começa o seu ministério recrutando os dois primeiros missionários, né? O ex-endemoniado gadareno e veja bem, nós estamos trazendo isso tudo, gente, porque muitas vezes, até por conta de uma certa arrogância que toma conta de nós, promessistas, de sermos conhecedores, detentores das verdades eternas. Não adianta ter todo esse conhecimento e não ter intimidade com Jesus. Não adianta. Não leva a nada. E nós dizemos assim, inclusive de bate-pronto, 100%, mas 100% mesmo, de guarda da lei não salva. Porque não é a lei que salva. É Jesus Cristo. Então, todos nós, hoje, pelo Espírito Santo, nós estamos sendo estimulados a conhecer Jesus. E tem tudo a ver com os princípios dessa igreja aqui, no momento que nós tivemos que decidir. Eu repito aqui, algumas vezes tenho repetido, que Deus usou o Tiago Bicoque para me perguntar: pastor, qual é a proposta da igreja? É promover religiosidade ou intimidade com Jesus Cristo? E eu acordei naquele instante, porque a nossa proposta era assim, com a liderança que nós tínhamos, era trabalhar temas polêmicos, apologéticos. E muita gente se deliciava e atraía pessoas de diversos lugares e estudos sobre 666, sobre o anticristo, isso e aquilo. Mas peraí, você sabia que a unidade da CIA, que é especialista em detectar dólares falsos, como é que ela trabalha? Você imagina, não, ela vai conhecer todos os dólares falsos, conhece tudo quanto é dólar falso, aí ela sabe qual é o verdadeiro. Não, ela nem perde tempo em correr atrás de ver como é que é o dólar falso. Ela se especializa em conhecer o dólar verdadeiro, autêntico. Por que nós temos que ficar com essas questões todas? Quem conhece Jesus profundamente sabe onde ele está. Olha, João Batista, ele está sendo assim movido, né? Estão tentando massagear o ego de João Batista. Não és tu, porque João Batista era notável. Jesus diz que não existe um nascido de mulher maior do que João Batista. Jesus disse. Mas João Batista diz: olha, no meio de vocês está um a quem vocês não conhecem. Que atestado de que eu... Não dá para nem dizer atestado de insensibilidade. Se João Batista chega aqui agora e fala assim, ó, ele está no meio de vocês e vocês não estão vendo ele. Vocês não deram um abraço nele, não deram um beijo nele. No meio de vós está um a quem vós não conheceis. E ele diz: eu não sou digno nem de desatar
a sandália dos seus pés. É Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. O tio, por que aquelas pessoas, aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, né? Porque, interessante como a gente foge, né? A gente fica, o livro é bonito, mas ninguém vai na essência da narrativa do Evangelho. É bonito, né? Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Lindo hino, mas não vai na essência do que está sendo colocado ali. Por que o Espírito Santo quis que ficasse registrado isso? Nós não vamos na essência. Nós ficamos que ele é bom, a companhia dele é boa. Mas espera aí, vai no texto e você vai ver que eles caminharam um longo trecho e um desses 2 discípulos era tio terreno de Jesus. Caminhou com ele e não entendeu que era Jesus que estava caminhando com ele. Aí sim, quando ele pega, quando existem coisas que são assim, inigualáveis em Jesus, inigualáveis, porque ele é inigualável. Eu gosto de usar, eu faço uma garimpagem nos termos dos dialetos africanos, né? Mamumba Zambi, Deus incomparável. Como é que chama aquele em Lingala? Kakuli? Kakuli Lissou Calaieço. Porque, veja bem, gente, prestem bem atenção, isso é falado por gente que vive no meio de um panteão de deuses. Existe a comparação, então eles identificam Jesus, ninguém é igual a Jesus. Eu identifico Jesus, será que não dá para identificar que Jesus está aqui agora? E outra coisa, ele não está aqui por onipresença, porque ele está em todos os lugares por onipresença. O nível de presença aqui é outro, é glória de Deus manifesta. Ele está aqui sorrindo para todos nós. Ele está agindo, ele está promovendo cura, ele está falando nos corações. No meio de vós está um a quem vós não conheceis. Aí ele entra, né? Entra aí, vamos comer junto. Até ele não conhece. Aí quando ele pega o pão, aí sim, há algo inigualável que ele faz. Ele vai agradecer pelo pão. Aí abriu os olhos dele. Aí eles ficaram assim, nossa, mas estava tão bom. E ele foi embora, sumiu. Se distanciou deles. E eles começaram a lamentar, mas estava tão bom, não ardia no nosso coração. Será que você não pode enxergar Jesus quando seu coração arde? Agora há pouco, alguns cânticos aqueles lindos, maravilhosos, né? O teu amor não falha, por exemplo. Tu és o mesmo para sempre. Estou falando, estou cantando, estou olhando para ele. Olha eu aqui olhando para ele. Ó. Tu és o mesmo para sempre, teu amor. Será que ou você canta assim, num tipo de uma teatralização? Você está teatralizando. Você está fazendo uma dramatização. Cantando. Gente, o Espírito Santo quer que nós nos tornemos íntimos do Senhor Jesus. Povos que não têm... Olha aí, nós estamos com a diaconisa Márcia. É uma das principais responsáveis pela distribuição das nossas literaturas. E o que nós temos? Nós temos lá um verdadeiro complexo de distribuição literária.
no conjunto B da Rua Boa Vista, lá no conjunto do 6º andar. Olha só, a gente tem muita coisa linda, né? Você pegar textos que você nem sabe quem é, mas muitos são do pastor Eleilton, muitos são do pastor... Pastor Brito, e você vai ter outros ali, né? Pastor Silvio escreveu, o pastor Wilbert fala, tantas coisas. Mas aí Jesus fala assim, ó, o seguinte, ó, as escrituras, o que ele tinha na mão? Ele tinha na mão, não, a quem ele estava se referindo? Ele estava se referindo o quê? A Torá, aos salmos. Nem todos os salmos estavam disponíveis naquele tempo. Ele estava falando do profeta Isaías. Ele falando, porque estava incompleta, não estava, o cânon sagrado não estava fechado naquele momento. Ele diz, vós examinais as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, naquele lugar, Márcia, naquele point, é lugar para se encontrar com Jesus. Você vê tanta coisa linda a respeito dele, do incomparável. Então, vejam bem, por que Cleófas, tio de Jesus, não identifica o seu sobrinho na caminhada? Porque muitos de nós não identificamos Jesus Cristo dentro da nossa casa. Teoricamente é bonito, né? Olha, Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. E aí você diz, proclama, fala, eu estou abrindo a porta para o meu Senhor Jesus. Mas peraí, e ele vai ficar de lado lá, só olhando você? Você não vai interagir com ele? Ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele cearei, e ele comigo. É para ele ficar lá. Fica nesse cantinho aqui, ó. Só observa o que a gente está fazendo. Aí depois, no final de semana, o senhor fala lá através do púlpito lá, se nós fizemos certo ou errado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Emmanuel quer dizer Deus conosco. Mas Cleófas, o tio, não identifica. Por quê? De uma vez por todas, queridos e queridas, nós temos, e isso a gente tem, Deus é testemunho. Estou falando aqui, posso colocar minha mão em cima da Bíblia, as duas inclusive, de que eu tenho como orientador, como guia espiritual, procurado trabalhar muito uma ênfase na essência e não na forma. O reino de Deus não vem com aparência exterior. É por isso, mas um homenzinho comum está caminhando com a gente. É por isso, mas só nota que esse homenzinho comum era Jesus depois que ele pega o pão para agradecer. Você só entende que Jesus está na sua vida quando você grita, socorre Jesus, e ele socorre. Parecendo Pedro, né? A gente critica Pedro, tem um monte de gente que critica. Pedrão, andou vários metros. Se és tu, Senhor, manda que eu vá na tua direção. E ele começa avançando. Aí, de repente, ele vacila, a fé dele vacila, ele afunda. Se és tu, o que precisa, como muitos falam, e a gente estudou esses dias, quais são as marcas que identificam Jesus mesmo? Olha, não darei
outro sinal a esta geração, a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem permaneça no seio da terra por 3 dias e 3 noites. Esse é o grande sinal. Que tudo aquilo que ele falou, ele venceu a morte. Agora eu vou precisar procurar, Senhor, faz o seguinte, para provar que o Senhor mesmo, estica a sua mão, deixa eu dar uma olhada na palma da mão do Senhor. Nós pregamos algum tempo atrás sobre profetas da mão lisa, que eram aqueles profetas, falsos profetas, que com medo de serem mortos, inclusive pelos próprios pais, foram para a roça, porque eles estavam profetizando falsamente. O pessoal do rancho dos profetas tinha profeta bom, profeta que estava sendo fiel, mas tinha falso profeta enfiado lá no meio lá. E aí tem uma profecia que está lá no livro de Zacarias. E os seus pais que o geraram o matarão. E se alguém perguntar para eles, que marcas são essas nas suas mãos? Ele vai dizer, olha, eu não sou... Primeiro ele diz, eu não sou profeta. Não sou profeta não me confunda com profeta. Não me confunda com profeta. Porque ele tinha medo de ser morto. Aí, mas que marcas são essas nas suas mãos? Dá uma olhada aí, esses calões, esses calos nas suas mãos. Porque cara que nunca trabalhou na roça, vai te pegar uma enxada, começa a formar bolha. Aqui, ó. Que marcas são essas nas suas mãos? São as marcas com que fui ferido na casa dos meus amigos. E aí vem esse pessoal que quer ver o reino de Deus através das aparências exteriores e quer cobrar que existe marca na mão de Jesus. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Se você quer ver que Jesus entre aqui, cercado por anjos, um séquito de anjos assim maravilhoso, não é isso que ele quer fazer até a volta dele, não. Como é que ele mostra que ele justifica o nome Emanuel? Olha só. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Mas aqui, Jesus está falando para quem? Ele está falando para o anjo da igreja e também para o consciente coletivo da igreja de Laodiceia. Se ele está dizendo, eu estou à porta e bato, Jesus estava do lado de fora. Porque aquelas pessoas ali dentro talvez cantassem bonito, mas muito bonito, corais lindos, quartetos, se bem que é uma outra cultura, um outro serviço de culto, uma forma diferente. Mas tudo aquilo, todo aquele aparato, que era tão rico, tão glamuroso, a ponto do pastor lá, do anjo da igreja dizer, rico sou e de nada tenho falta. Aí Jesus disse, eu do lado de fora, sabe o que promove? Tu és um miserável e pobre e cego e nu. Qual a riqueza de uma igreja? A presença de Cristo, a intimidade com Cristo, o relacionamento com Cristo íntimo. O Espírito de Deus está nos convidando para isso. Que não aconteça conosco, que não seja verdadeira na promessa Tatuapé e nas outras igrejas que estão representadas aí no nosso, nos adoradores virtuais que estão conosco nessa noite. Que nunca essa palavra se encaixe na sua comunidade. No meio de vós está um a quem vós não conheceis.
Porque, veja bem, pode ser que você vai chegar a essa conclusão. O Cleófas e o amigo dele lá, o outro discípulo, chegaram à conclusão que era Jesus na hora da graça. Mas tem gente que só vai identificar, sabe quando? Quando a coisa aperta. Não espere para chegar a esse ponto, não. Como disse Jó, na sua conclusão, do seu momento de provação, quando ele vai passar na prova, no trabalho de conclusão de curso, ele diz algo espetacular, que nós vamos cantar daqui a pouquinho, olha. Ele diz o seguinte: com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Precisou tudo isso, Jó? Precisou perder bens? Precisou perder família? Precisou identificar quem são amigos e quem não são? Precisou tudo isso? Precisou identificar se a mulher era virtuosa ou uma mulher rixosa? Foi preciso isso tudo para você me ver ao seu lado? Antes eu te conhecia, te ouvir falar, mas agora de contigo andar. Mas só agora que o Senhor está andando comigo? Não, Ele andou há muito tempo. Caminhou comigo durante tempo. Mas agora você está identificando, então aproveite. Deixa o Espírito de Deus passar o colírio nos seus olhos para você ver Jesus ao seu lado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos ficar em pé, vamos cantar? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade
de mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. A religiosidade, ela foi tão nociva nos tempos do ministério terreno do Senhor Jesus, a ponto de o Senhor Jesus chamar um escriba, um doutor da lei, um intérprete da lei, de hipócrita. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Hipocrisia. Hipo abaixo, crisia, julgamento. Vocês não alcançam o que vocês julgam, o que vocês cobram do povo. A religiosidade tem sido uma desgraça. Por quê? Porque nós vamos somente no efeito, nós damos valor excessivo à forma e nos esquecemos da essência. Tudo que está acontecendo aqui, cadeira, tudo aqui, isso é forma, mas qual é a essência do culto? É a presença de Cristo. Se não tiver Cristo aqui, não adianta nada. A gente tem que pegar meio duro nisso, porque o povo é chegado no apego, né? É apegado à forma, se esquece da essência. Jesus chama esse camarada que estuda 40 anos de hipócrita. Por quê? Porque ele estudou e não entendeu nada. Ele já havia dito, são as escrituras que de mim testificam, e eles não entenderam, porque tudo isso daqui é bonito, mas o belo, o maravilhoso é Jesus aqui. Deus me deu a graça de fazer pós, mestrado e chegar até doutorado em teologia, mas se não tiver Jesus, não adianta. Para que isso? Para quê? Para que ir ao céu? Eu ir ao céu, eu já repeti algumas vezes aqui, tem gente interessada nas ruas de ouro e não em conhecer Jesus, dá um abraço, um beijo no Jesus e fala, puxa vida, você poderia falar sobre os detalhes, fazer uma live sobre os detalhes da Jerusalém celestial, as ruas de ouro, as pedras de jaspe luzente. Por que é isso? Eu quero encontrar Jesus. Isso. Porque lá ele vai estar como ele é. Aqui ele está como está.
Ele é o estar, é uma teofania. Jesus está aqui, teofanicamente, de uma maneira que nós podemos suportá-lo, com a qual nós podemos suportá-lo. Mas está chegando o dia no qual ele vem como ele é. Então eu preciso já estar tão familiarizado com ele nessa manifestação teofânica, né? Nessa manifestação dele, de acordo com a nossa possibilidade, com o nosso suporte. Eu preciso já estar muito íntimo com ele, porque daqui a pouco ele vem como ele é. Eu, para vê-lo, vou ter que ser transformado de mortal para imortal, de corruptível para incorruptível, para poder suportar a sua glória. Mas antes disso tudo, ele já está aqui. Ele está conosco, está na nossa casa, está na nossa vida. Ele disse: eu e o Pai viremos a você, a Ele, e faremos dele morada. Porque quem abriu o caminho já foi o Espírito Santo. Então nós temos a companhia dos três, assim, a presença dos três em nós. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E por que inventar tanta coisa? Veja bem, eu não estou promovendo aqui aquilo que pode ser chamado de antinomismo. Não, mas o que é o seguinte: você tendo Jesus, a partir de Jesus, você vai ser um obediente. Você vai entender tudo que está na Bíblia e vai obedecer, mas com uma outra postura, não como peso. Vai encarar o cristianismo como uma maior alegria. Ser parecido com Cristo. Ser uma extensão de Cristo. Ser um pequeno Cristo. Mas eu tenho primeiro, o começo de tudo é a intimidade com Jesus. Jesus, três à volta dele mais próximo, Pedro, Tiago e João. À volta dele os 9, dentre eles estava Judas. À volta deles os 70. E à volta dos 70 as multidões. Em que lugar você está? Isso é questão de escala de intimidade. Olha, preste bem atenção. Jesus, à volta dele, 3 mais íntimos, Pedro, Tiago e João. À volta dos 3, 9. Dentre eles, Judas. À volta dos 9, 70. E à volta dos 70, as multidões. Em que nível você está em termos de intimidade com Jesus? Você consegue dizer: em Jesus, amigo tenho mais chegado que um irmão? Você pode dizer assim verdadeiramente, não só poeticamente, em termos de licença poética: que doce voz tem meu Jesus. Então, o Espírito Santo lhe convida, e é o Espírito Santo que leva você a Ele, a ter intimidade com Ele. Nessa noite, você dizer: Senhor, o Salmo 121 diz que o meu guarda, o meu protetor, não dormita, não tira um cochilo. Então eu vou descansar tranquilinho, porque o guarda de Israel não cochila, está cuidando de mim. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Está vendo que isso daqui sai desse ambiente aqui e vai para a sua intimidade, lá na sua casa. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Fale com Ele: Senhor, perdoa as nossas imperfeições nessa ausência de intimidade. Eu sei que muitas vezes o Senhor se revelou a nós. Muitas vezes o Senhor disse: estou aqui com você. Não só de uma maneira genérica,
como o Senhor pronunciou lá na grande comissão, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas o Senhor tem dito a cada um de nós, a todos aqueles que estão cultuando nessa noite: eu estou ao teu lado, eis-me aqui, não temas, não temas, não temas. E quantas dessas pessoas temeram, mesmo com uma voz poderosa, uma voz até desafiadora, para romper as limitações e fraquezas humanas, para você ser um vencedor. Ele disse muitas vezes: eu estou aqui ao seu lado. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu povo definitivamente assuma essa necessidade de ter-te como um amigo íntimo, mais chegado que um irmão, mas ter-te também como um irmão mais velho, mas ter-te também como Senhor, como médico dos médicos, como o Senhor dos senhores. Faz isso na vida do teu povo, que todos entendam a proposta do maravilhoso Espírito Santo nessa noite, em nome de Cristo Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Todos podem se assentar. Nós vamos para o nosso momento conclusivo. Continuemos a orar. Nessa noite nós estávamos em vigília, oramos bastante pelo Henrique. Eu não tenho tido notícias dele, até a diaconisa Márcia perguntou se eu tinha.